Ok, então, vamos mergulhar de cabeça nessa história. A gente vai fazer uma viagem por Gênesis, sabe? Para entender como que um mundo que começa perfeito acaba se afunilando numa única família que estava destinada a virar uma nação inteira. É uma jornada e tanto, do universal para o super específico. E tudo começa aqui, com essas palavras que todo mundo conhece. É uma declaração de poder, de intenção, que já define o tom de tudo que vem pela frente. O começo de tudo, literalmente do nada. Pois é, essa é a grande questão, o que move a história toda. Como é que a gente sai de uma perfeição cósmica para chegar no meio do conflito humano e numa nova estratégia divina que foca numa única linhagem? É isso que a gente vai desvendar agora. Bom, nossa história começa, claro, com a criação. E não é um caos, não. É um processo super metódico, organizado, um projeto que estabelece um mundo ideal, um verdadeiro paraíso. A criação acontece em 6 dias de trabalho divino, colocando ordem no que era sem forma e vazio. Cada passo é uma base para o próximo, e tudo isso culmina na criação da humanidade, feita à imagem de Deus para cuidar desse mundo perfeito. E o 7º dia é o dia do descanso, completando o ciclo. E agora, a primeira grande virada da nossa história. Aquele projeto perfeito encontra seu primeiro problema: a escolha humana. A harmonia, que era total, é quebrada. E as consequências disso são imediatas e, olha, bem duradouras. É aqui que o conflito central toma forma. De um lado, uma ordem bem clara para manter a harmonia, do outro, uma promessa tentadora de poder, que planta a sementinha da dúvida. A escolha que é feita nesse momento vai redefinir completamente a relação da humanidade com seu Criador. E as consequências, nossa, elas vêm com tudo e muito rápido. Não é só um castigo, não. É uma virada de chave, uma mudança radical na própria condição humana. Aquilo que era para ser um paraíso, de repente, vira um lugar de dor, de trabalho pesado, de violência e, no fim, de uma maldade que se espalha e contamina o mundo todo. Esse momento aqui é o auge do orgulho humano. Uma humanidade unida, falando uma língua só, que decide construir um monumento à sua própria grandeza para chegar até os céus. A resposta para isso? A unidade é quebrada, as línguas são confundidas e as pessoas se espalham pela terra. Para lidar com toda essa corrupção, a resposta é drástica. Esse número 150 não é só um período de tempo. Ele mostra a escala de uma destruição quase total. É um reset radical, uma tentativa de lavar a maldade e começar de novo com uma única pessoa justa, Noé. Depois da destruição, vem a promessa. Essa é a primeira grande aliança, um pacto de preservação. O arco-íris vira esse símbolo de que, apesar da falha humana, não vai haver outra destruição em massa pela água. Mas, claro, a tendência humana ao erro continua. Então, é aqui que está o ponto de virada. O plano muda. Em vez de lidar com a humanidade inteira de uma vez, a estratégia fica pessoal. A história dá um zoom, sabe? Foca em um único homem, Abraão, e numa promessa que vai definir todo o resto. Essa é a promessa que está no coração de toda a história que vem a seguir. É um paradoxo, né? A partir de uma única pessoa vai vir uma bênção para todo mundo. A solução para um problema universal da humanidade começa com um chamado bem específico e pessoal. E a vida de Abraão se torna a própria encarnação dessa promessa. É uma jornada longa de fé, com décadas de espera, alianças divinas, o nascimento milagroso de um filho e um teste de lealdade que é quase impossível de imaginar. Tudo gira em torno da confiança nessa promessa. Agora vamos avançar uma geração para ver como essa promessa se desenvolve. Ela é passada adiante, sim, mas não de um jeito tranquilo e pacífico, não. Ela vai ter que navegar por um mar de rivalidade familiar, de engano e de muito conflito. O cenário do conflito já está montado com esses dois irmãos, que são opostos em quase tudo. A dinâmica é bem clara. Esaú, o mais velho, o favorito do pai, e Jacó, o mais novo, o queridinho da mãe. Essa divisão na família vai ser o gatilho para o próximo capítulo da história. E aqui acontece o grande ato de trapaça. Com a ajuda da mãe, Jacó engana o pai, que já está velho e cego, e rouba a bênção que era de Esaú. Esse ato de engano marca a vida dele e o força a fugir para não morrer, começando um longo tempo longe de casa. Esse é o momento de pura transformação. Depois de passar uma noite inteira lutando com o ser divino, o trapaceiro ganha um nome novo, uma identidade nova. Jacó, o usurpador, vira Israel, aquele que luta com Deus.
É a transformação de um fugitivo no líder de um povo. E aqui a gente vê o resultado concreto daquela promessa. De Jacó, que agora é Israel, nascem 12 filhos. E esses 12 filhos vão se tornar os fundadores das 12 tribos de Israel. O cumprimento da promessa feita lá atrás para Abraão de que ele se tornaria uma grande nação. E assim a gente fecha o círculo. A gente começou com toda a criação para terminar com essa família que é cheia de problemas, mas que foi da escolhida. Essa jornada de Gênesis deixa a gente com essa pergunta, né? O que significa que uma promessa divina para a humanidade inteira precise ser cuidada e protegida dentro da bagunça de uma única linhagem familiar? Isso diz algo muito profundo sobre como a história se desenrola.